Olá e boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui em Medellín, na Colômbia, e também de falar depois dos meus colegas Charles, dos Estados Unidos, e Matias, com essa visão europeia. E eu vou passar para vocês uma visão que não é global, porque é uma visão global, porque sou parte da IFIF, que é uma federação internacional, e uma visão da América Latina, que é um pouco diferente da visão europeia. E a primeira coisa importante para nós da produção animal é mostrar a importância que a produção animal tem no planeta. Estamos falando de 1 bilhão de pessoas, e esses são dados oficiais da FAO, porque nós aprendemos que o que a indústria diz não tem muita credibilidade. Mas o que diz a FAO é verdade e aceitamos. Então, trabalhamos lado a lado com a FAO e muita gente trabalha na produção animal no planeta. Não só isso, é a terceira fonte de renda das pessoas em todo o mundo. E aqui estou falando de 1,2 bilhões em espanhol. Em inglês seria 1,3 trilhões de dólares, né? Porque aqui estamos falando de 1,2 bilhões que é a moeda, o número em espanhol. E também responsável por 18% das calorias da alimentação humana. E também vitamina B12, ferro, cálcio. O nosso setor é muito importante. E o mais importante, 86% do que é oferecido para os animais em termos de alimento não é totalmente aproveitável para o consumo humano. Ou seja, o animal aproveita nutrientes que seriam jogados fora, que não têm uma função importante. E eu digo isso a vocês porque houve uma grande pressão para mudar a dieta das pessoas, para que consumissem menos proteína animal, mas não funcionou. Esse é um gráfico que a gente não consegue ver muito bem, mas essa é uma empresa, Beyond Meat, e supostamente pensavam que iriam substituir 30% da proteína animal nas nossas dietas. E o que aconteceu? Wall Street, quando foi lançada a empresa, chegou a 234 dólares por ação, mas hoje em dia vale 6 dólares apenas. Pouco. Por quê? Porque a ideia de mudar a dieta de proteína animal para proteína vegetal não deu resultado, não funcionou. Porque é muito difícil mudar os hábitos alimentares. E o que nós vemos é um aumento de demanda todos os anos por proteína animal. E aqui eu gostaria de dizer, como América Latina, que a nossa participação nas emissões é baixa. Toda a América Latina, Caribe, representa 8,1% das emissões. E já saímos das baixas emissões. Comparando
o planeta, ou a média global do planeta, o grande emissor de CO2 é o setor energético. 44% das emissões vem da queima de carvão. Então, a agricultura vem em segundo lugar e está muito longe da emissão de energia do setor energético. Mas a pressão é sempre grande em todos os setores. Não temos nem dúvidas disso. Na média latina é um pouco diferente. A nossa energia é mais limpa do que a energia global. Temos mais energia hidráulica e uma febre para ter placas solares, energia eólica. E em segundo lugar está a agricultura, a pecuária. Por isso que os nossos setores não estão tão impactados, porque comparando a América Latina com o setor industrial, as nossas emissões são relevantes, mas aqui, e ainda mais no Brasil, a mudança do uso da terra tem um peso muito alto. E isso é tirar uma floresta e plantar soja, por exemplo. E as regras do mundo nos últimos 20 anos, ou seja, o que nós fazemos há 20 anos entrou nessa conta. E isso nos traz uma pressão muito grande desde o ponto de vista ambiental. No caso do Brasil, é mais ainda, porque como nós temos muita floresta, nos últimos 20 anos, tudo o que tem sido suprimido das florestas entra nessa conta. Mas a pecuária e a produção animal têm um peso muito maior para nós do que na Europa e outras regiões do planeta. Por isso que existe toda essa pressão na produção animal. Especificamente, eu venho da nutrição animal. Não tem como produzir carne de baixa emissão se não melhoramos a emissão da alimentação animal. Em suínos, o que temos de emissão na alimentação dos animais é uma parte muito grande. Nós estamos com 63% das emissões da carne de porco que vem da alimentação animal. E esses são dados da FAO e da União Europeia. Em, na pecuária de carne de vaca, tem um pouco menos, mas mais com a fermentação de rumináveis. E o mercado tem também uma conversão de gás carbônico equivalente. No caso das aves, dos frangos, a grande parte da alimentação animal tem esse impacto. E na FAO, quando a gente fala de proteína animal, a pressão vem para a alimentação animal. E, e entra tudo aqui, entra a gordura, as farinhas de carne, entra também milho, soja e tudo que é oferecido de alimentação animal. Por isso, nós temos uma pressão muito grande. Porque hoje em dia, nós que estamos no comércio de proteínas, sabemos que as emissões de carbono vão custar muito dinheiro. Pode ser que não seja um custo hoje, mas daqui 2, 3 anos, o custo vai chegar. E começamos a ter uma grande competição global para ver quem produz a proteína animal mais limpa ou com mais baixa emissão. E é saudável ter esse tipo de competição entre os países,
Cada um está desenvolvendo novas tecnologias, tentando melhorar a eficiência e fazer um trabalho melhor. Então, um se compara com outro país e nós nos comparamos na América Latina com os Estados Unidos, Canadá, Europa. Mas a realidade é que nosso setor vai sofrer, está sofrendo pressões para diminuir as emissões. E estamos trabalhando duro para isso. E eu acredito que a América Latina tem condições de ser talvez uma das regiões com uma grande capacidade de produção, com mais baixas emissões. E aqui, continuando o que foi falado antes, a medição da pegada de carbono é algo essencial, porque o mundo acredita nos números e hoje em dia nós temos, em cada país, temos que realizar a sua metodologia própria para a medição da pegada de carbono. Então, nós, de nutrição animal, precisamos fazer isso. E eu fiquei muito feliz de ver que os Estados Unidos, o setor de rendering, já está fazendo isso. Porque vai ser uma demanda global e necessária. E qualquer produto que entra na alimentação animal vai chegar com a sua pegada de carbono. E os países vão precisar vender carne com pegada de carbono. Então, os setores de rendering que trabalha com economia circular, que faz um bom trabalho, vão ter condições melhores de entrar na formulação de dietas para animais. Porque quanto mais baixa a emissão, maior é a probabilidade de ter lucro por parte do produtor, porque todos os mercados vão exigir não apenas o que tem de proteína e gordura, mas também as emissões de carbono. Essa é a nova realidade. E nós estamos começando com esses trabalhos. Como vocês podem ver, no TFRI, esse é um dos bancos de informação que nós estamos tentando alinhar e harmonizar, porque o que é difícil para nós em sustentabilidade é falar o mesmo idioma, né? Porque se cada país tem uma regra diferente, faz contas de forma diferente, é muito difícil. Então, o que nós queremos é harmonizar uma regra igual para todos. Por isso, nós estamos indo para isso, porque a FAO é vista como uma entidade das Nações Unidas, que vai ter uma regra e que ninguém vai discutir a respeito. Então, nós também no Brasil fomos para a GFRY e o que nós encontramos foi que todos os produtos, seja de milho, soja, cana, se nós não fizermos uma análise de ciclo de vida, alguém vai arbitrá-lo e vai procurar uma, uma pegada de carbono arbitrária. Então, o mundo não acredita que cada região tem uma mesma emissão. Por exemplo, a Colômbia vai precisar fazer trabalhos de life cycle analysis, assim como o Brasil precisa fazê-lo.
E cada país vai ter que fazê-lo. E cada vez que nós melhoramos a nossa pegada de carbono, ganhamos competitividade e somos mais competitivos. No caso do Brasil, estamos usando a Embrapa, fazendo todo o trabalho, no caso da soja, e a emissão que nós tínhamos era de 4,6, mas depois de fazer todo esse trabalho, conseguimos diminuir para 1,1. Então, o país que não realiza esse trabalho de análise de ciclo de vida vai ter qualquer número aí e um custo ainda mais alto de mercadoria. E é interessante, por exemplo, eu perguntei na FAO por que que a Argentina tem emissões tão altas? Um país que tem uma terra tão boa. E é porque não fez esse trabalho de ciclo de análise de ciclo de vida, e aquele que não mostra seus números, eles dão uma nota, uma qualificação da pior possível. E por isso que o rendering precisa fazer o seu trabalho e mostrar os seus números. Hoje, por exemplo, no Brasil, estou trabalhando com o setor cafeeiro do Brasil, porque o café tem uma pegada negativa. O café absorve mais CO2 e então pode ganhar dinheiro não só vendendo café, mas também vendendo créditos de carbono. Mas tudo isso é algo que precisa ser provado. E estamos numa grande concorrência global para mostrar quem é mais competitivo em emissões. E eu pergunto para vocês, eu, como alguém de nutrição animal, vou exigir do setor de rendering que nos diga qual é a pegada de carbono da farinha de frango, da farinha de porco, de gado, qual é a gordura. Isso vai ser obrigatório, porque tudo isso vai para uma calculadora e nós, de nutrição animal, vamos enviar esses dados para o produtor de frango e de porco e eles vão esclarecer esses números. Então, essa é uma realidade nova e precisamos estar muito atentos a isso. Eu vou correr aqui um pouco. Esses são pontos muito importantes hoje em dia, a nível global. Nós vamos na FAO, economia circular, rendering. É o setor que melhor tem trabalhado e faz economia circular já há muito tempo. E nós queremos mais setores como o de vocês, que fazem um trabalho ambiental aproveitando proteínas que seriam perdidas e que têm um grande valor nutricional. E os riscos, nós estamos trabalhando com esses riscos. Todo mundo, tudo no mundo tem riscos. Risco de salmonela, e nós estamos trabalhando na indústria para isso, com relação à temperatura, processamento. E o que nós queremos hoje é cada vez mais em nutrição animal, utilização de resíduos, subprodutos, coprodutos. Na IFIF, nós vemos aí o Japão utilizando 30% de alimentos reprocessados na alimentação animal. E isso é a necessidade que o planeta tem, essa é a necessidade do planeta.
E com relação aos grãos, ingredientes e óleos, baixar as emissões. Hoje em dia, a agricultura no Brasil tem uma preocupação também de diminuir os gases de efeito estufa, usando menos fertilizante, usando bioinsumos, agricultura de baixa emissão. Porque isso vai para a alimentação animal e humana também. Então, a tecnologia e o desenvolvimento é muito importante para todos nós. E tudo pode ser usado, inclusive insetos. Por que não? Se os insetos podem adicionar algo que seria perdido e transformar isso numa proteína de boa qualidade. Precisamos utilizar tudo e continuamos trabalhando com aditivos ou técnicos. E hoje em dia temos aditivos para diminuir a produção de metano dos ruminantes. E vão surgir cada vez mais novas tecnologias. Estamos abertos a isso e, obviamente, continuamos lutando para diminuir o uso dos antibióticos. Eu gostaria de falar aqui rapidamente sobre como os biocombustíveis estão aí encaixados no nosso setor, ou como eles estão enquadrados no nosso setor, e falar que o crescimento tem sido muito alto. Hoje em dia, o milho, o etanol de milho, que não era produzido no país antes, no Brasil, hoje tem crescido e já representa uma participação importante do etanol. E a nutrição animal aproveita 100% desses resíduos, o DDG. E o setor de biocombustíveis no país como o Brasil é algo estratégico. E o crescimento é fortíssimo. E é o que sustenta os preços da agricultura, da soja, do milho. Não vamos competir com isso. A nutrição animal vai utilizar tudo o que for possível de resíduos. Bom, como vocês sabem, no caso do biodiesel, há uma espécie de mandato. Então, é obrigatória a inclusão do biodiesel e o crescimento é bastante expressivo, bastante forte. Claro que a soja é a que mais contribui neste aspecto, mas temos também as gorduras animais e outros tipos de gordura. E vamos continuar crescendo. Existe uma nova lei que se chama Combustível do Futuro, que vai subir em 1% ao ano o uso do biodiesel no diesel. Então, em países como o Brasil, já estão apostando cada vez mais nos biocombustíveis, não apenas no biodiesel, como também o SAF, que é Sustainable Aviation Fuel, e vamos continuar investindo nisso. Então, para o nosso caso específico aqui, a pegada de carbono do biocombustível é muito mais baixa que o elétrico, porque no elétrico a gente tem que fazer a conta da- dos minerais, da vida útil das baterias, né? Então, se a gente for pensar nisso, a coisa muda completamente. Não é somente a eletricidade, vamos usar a eletricidade. A pegada de carbono da produção dessas baterias é altíssima, pessoal. Então, veja, nós temos uma preferência por biocombustíveis, certo? Aqui nós temos dados que vêm da agência internacional, mas o que se substitui de petróleo em biocombustíveis é ainda um índice bastante baixo. Estamos falando aqui de 2 milhões de barris aproximadamente, mas é baixo. Temos aí uma condição de fazer muito mais do que já vem sendo feito. Então,
a demanda global será realmente muito, muito alta em etanol e em biodiesel. E para que vocês tenham uma ideia, bom, no Brasil cresce a produção tanto da cana-de-açúcar como também do milho. Então, existem grandes investimentos neste aspecto em etanol. E nós estamos justamente apostando no mercado da aviação, com o SAF, que requer mandatos neste aspecto. Ninguém utilizará SAF para fazer um bem ao planeta apenas. Em países, de forma geral, por sorte, se utiliza por um mandato. E agora se vê como obrigatório o uso de uma quantidade de biocombustível. Inclusive, na América do Sul, quase todos os países já estão frente a esse tipo de mandato, seja para um biodiesel, seja para o etanol, e nós acreditamos que isso vai se expandir. Eu justamente conversava com o Charles que nos Estados Unidos o mandato não é nacional, é por estado, não é verdade? E na Europa, acredito que hoje é voluntário, não é isso? Não é obrigatório ainda. Mas a tendência, veja, é que cada vez mais países e regiões tenham um mandato, obrigando a reduzir a pegada de carbono. É o que acontece hoje com a aviação. Então, o avião não tem como utilizar bateria, não tem condição disso. Mas, para que as companhias utilizem SAF, ele Sustainable Fuel, pode ser tanto do biodiesel como também poderia ser do etanol, deveria haver uma obrigatoriedade para substituir parte da querosene aí na aviação. Então, veja, nós estamos fazendo essa aposta aqui. A nutrição animal é um grande reciclador, vai aproveitar todos os subprodutos, coprodutos e vai oferecer uma qualidade superior de proteína na alimentação humana. Nós estamos unidos em prol deste objetivo e eu acredito que a condição global é um pouco diferente do que acontece até na Europa. Então, quer dizer, os biocombustíveis, eles têm uma condição de crescer muito mais na América Latina que na Europa ou até na Ásia. Veja, e nós temos que aproveitar esta oportunidade. Eu acredito que a gordura animal, por exemplo, o biodiesel deu uma grande oportunidade de mercado aqui, abriu essa porta. Temos que ter em mente que o mercado da energia é muito maior que o da comida. E o mercado da energia não tem barreiras. Quando a gente vende energia de um país para outro, é como o petróleo, não tem barreira. Mas quando você vende comida, você se enfrenta com protecionismo, barreiras, regras, enfim, impedimentos. O mercado da energia nos dá essa possibilidade de um crescimento e uma competição global, aqui uma concorrência global bastante interessante, se observamos atentamente, mas devemos cuidar a pegada de carbono, devemos fazer contas aqui. E isso é o que eu acredito, é o que eu espero que todas as organizações vão fazer realizem isso como o NAR está fazendo nos Estados Unidos, né? Então, com isso, eu quero dar também mais tempo para perguntas, não quero me estender muito, mas eu quero enfatizar que estou à disposição. Latina está harmonizando regras e estamos trabalhando junto à IFIF, que vem se preocupando seriamente em manter um ambiente saudável de competição global aqui, essa concorrência saudável. Quer dizer, não é necessário trabalhar com protecionismos. Devemos buscar tecnologias que nos ajudem.
Esse setor é muito importante para nós. Com isto, senhores, eu termino a minha apresentação, colocando-me à disposição de vocês para o que for necessário para esclarecer qualquer dúvida. Nós, no Brasil, estamos apostando firmemente no biocombustível. E o setor de rendering é muito importante para todos nós. Muitíssimo obrigado.